Olá! Já faz algum tempinho que não estamos por aqui, então um olá a todos. O tempo tá um bocado complicado. Olá, Jojo! Tudo bem? Olha, vamos aqui dar início. Eu tenho aqui, já estava com saudades. Já estava com imensas saudades de estar por aqui, porque andamos um pouco desaparecidos. Pronto. Então, hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre aqui muitos mitos, muitas dúvidas sobre a nutrição bariátrica, tá bem? Então, a ideia é a gente conversar um pouco, porque eu andava aqui meio desaparecida. Olá, Lígia, um beijinho. Ai, que bom, Jojo. Então assista sempre. A Natália também tá aqui, um beijinho. A Sandra. Pronto. E então a ideia é que hoje a gente converse um pouco, que a gente aproveite esse momento aqui pra gente curtir. A Fátima também, a Fátima anda sempre por aqui. Dora, querida, olha, tenho pensado muito em ti. A Dora me fez chegar umas coisinhas deliciosas e coisas entrando. Vou ter que pôr o telefone aqui um minutinho. Pronto, eu esqueci de pôr no voo aqui, em modo voo. Mas pronto, se tiverem mais chamadas, eu dou um jeitinho de orientar, de reorientar. Thelma também tá por aí. Deixa-me ver, peraí, deixa eu avisar que não posso, é a minha filha que tá a ligar. Isso mesmo. Isso. Ok. Então, hoje é para a gente conversar um pouco sobre perguntas e respostas, tá bem? Então, eu gostaria assim, quem quiser perguntar, aproveite, porque esse é um momento de partilha, é um momento efetivamente da gente poder tirar dúvidas que às vezes a gente não consegue perguntar, porque eu às vezes sou vossa nutricionista, né? Mas tem muita gente que também me segue que eu não sou nutricionista, que vão a outros nutricionistas, não há nenhum problema. A ideia é justamente a gente poder conversar. Ok, se porventura o áudio for por algum motivo, me deem um toquezinho, tá bem? Escrevam aí qualquer coisa. Érica, um beijinho também. Então, às vezes acontece que, como posso não ser nutricionista de alguns pacientes, né? Ou alguém comece a me seguir. Então, a ideia é que a gente tire dúvidas, que a gente fale sobre o assunto, porque tem muitas perguntas assim que são muito retóricas porque toda a gente tem dúvida, e o que é muito importante, tá bem? Então, efetivamente, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão que queiram colocar, aproveitem, esse momento aqui é vosso. Eu acho assim maravilhoso a gente poder conversar nesse momentinho, porque a ideia é justamente tirar dúvidas, é conversar sobre assunto que às vezes vocês não têm condições de fazer nem na consulta, ou ficou com uma dúvida aqui e não perguntou, mas também não quer ligar, ou não quer incomodar, porque tem pacientes que às vezes até não escrevem nem ligam porque não querem incomodar, tá bem? Então a ideia é aproveitar esse momento dos lives para isso, porque os lives é um contato direto que a gente tem com esse paciente, e isso para mim é formidável, primeiro porque a gente soluciona coisas, que faz parte desse dia. Andréia, querida, um beijinho também. Aqui tem mais uma colega, seja bem-vinda. Então, a ideia é justamente a gente poder tirar dúvidas nesses momentos que estão aqui. Eu tenho do que no som, não, tá tudo bem. Do que é cirurgia bariátrica, eu tenho muitos anos. Tenho desde 2003
que eu comecei a atender paciente bariátrico, que na época o que se fazia, assim, só aqui um pouquinho de história, eram as bandas gástricas, aí tem as cirurgias e tal. Então, já há muito tempo que a gente está a trabalhar com isso, né? Então, o que acontece? Dúvidas, tem muitas coisas que são muito comuns para todos os pacientes, esse tipo de dúvida. Deixa eu só avisar. Ok, então, o que acontece? Vamos tratar de solucionar. O que vocês quiserem perguntar, por favor, digam, perguntem, e a gente vai tratando de elucidar algumas coisas que temos por aqui, tá bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que é super importante falar para o bariátrico. Quem fez cirurgia bariátrica, deixa eu dizer aqui um olazinho para essas meninas que estão aqui a chegar. Algumas eu não conheço. Amada tá aqui. Ok. E quem eu não conheço e que quiser conversar, esteja à vontade. É um prazer, tá bem? Receber vocês aqui. E então é assim. Primeira coisa que o bariátrico tem que entender. Tem que fazer suplementação? Tem. Quem fez cirurgia bariátrica porque existia uma condição de não saúde, tá? A obesidade é uma doença, como toda a gente sabe. Hoje está super categorizada a cirurgia bariátrica como doença. E então, quem fez a cirurgia bariátrica é porque tinha uma condição que necessitava. Eu sou super contra as pessoas fazerem cirurgia bariátrica se não precisam extremamente desse processo, tá bem? Então, quem faz a cirurgia estava numa condição de ou estava tomando medicamentos por causa da pressão, ou estava tomando medicamentos porque tinha uma diabetes, ou porque tinha outra condição importante aqui e o peso era um elemento limitante, tá bom? Então, é super importante a gente ter essa consideração de que, se essa é a situação, vale a pena a gente aqui modificar um pouco essa retórica e entender que deixou de tomar remédio e passa a são casualidade. As vitaminas são necessidade real, ok? Então, é necessário fazer vitaminas. Pronto. Depois, o que a gente precisa ter em consideração? Que há determinados momentos da cirurgia bariátrica e independente do momento em que você estiver, por exemplo, nos acompanhe. Por quê? Porque além de que os momentos são diferentes e eu tenho pacientes aqui que já fizeram cirurgia há muito tempo e tem pessoas que acabam de fazer a cirurgia, há muitas dúvidas que são permanentes. E há pacientes que fizeram um tipo de cirurgia e pronto, por A ou por B, tem que fazer outro tipo ou tem que ter modificações. Então, não te acanhes de perguntar ou de estar aqui, mesmo que sejam que já tenham feito cirurgia há muito tempo ou que acabam de fazer ou que querem fazer e estão vendo isso, tentando entender o que é que acontece. Então, seja bem-vindo e vamos continuar por aqui, tá bem? Então, vamos lá. Para os que estão e os que já me conhecem, a cirurgia é um compromisso vitalício, porque o estômago não volta a crescer. O estômago não volta a crescer, entre aspas, no sentido de que pode se adaptar, mas não volta a crescer, ok? Pode se adaptar e por isso muitas vezes há reganho de peso em processos quando são já longos. E eu vou explicar o porquê do reganho de peso, que isso aqui é bem importante as pessoas entenderem, tá? Depois, uma das perguntas que sempre fazem, independente da fase que a pessoa tá, e normalmente até no início, perguntam assim, se alguém tiver pergunta, já vão escrevendo aí, tá bem? Olá, tem aqui o cantinho da borboleta também, que eu não disse olá, o Leonardo também tá por aqui. A Inês, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Se a pessoa a pergunta é, normalmente, posso voltar a comer?
normalmente depois da cirurgia? O normalmente, se a gente entende ele como todo tipo de comida, sim, pode voltar a comer todo tipo de comida depois da cirurgia. O normalmente é detalhe, por quê? Porque eu não vou poder comer com as quantidades que eu faço, ou fazia, não é? Mas sim, eu vou poder comer todo tipo de comida e vou poder comer de tudo, incluindo algum doce, incluindo alguma fritura, incluindo isso tudo, frutos secos, vou poder comer tudo, ok? Mas com detalhes, medidas e momentos, porque eu só posso avançar no processo, no momento de avançar no processo, de acordo com a cicatrização, e vou poder comer efetivamente algumas coisas que estão fora do parâmetro, mas eu vou poder comer, tá? O que acontece? Que eu vou ter que estar restrita em quantidade, sem dúvida nenhuma, e buscar formas de comer e como comer, ok? Quando comer determinadas coisas, isso aqui é fundamental. Pronto. Quem tiver perguntas, por favor, escreva aí. Outra coisa vamos lá. Continuando nessa mesma pergunta, é importante a gente desmistificar de que as coisas, que seja exatamente tudo igual como antes. Então é isso. Vamos com relação à quantidade, momentos de comer. Vamos dizer que já passou todo o processo da bariátrica, eu já estou muito avançada, eu já tenho anos que eu fiz a bariátrica. Então, há momentos e momentos de comer algum docinho, há momentos e momentos de comer alguma alimento menos saudável, entre aspas, tipo uma fritura, uma coisa assim, que às vezes existe essa possibilidade. Por quê? Porque a gente continua vivendo e vivendo bem. Então, vale a pena a gente ter aqui um pouquinho de detalhe nesse tipo de situação, tá bem? Mas desmistificamos de que não pode ser feito. Helena, seja bem-vinda. Helena, por favor, se você quiser fazer perguntas, escreva. Pode escrever o que você quiser, que a gente conversa e a gente responde aqui, tá bem? Então, quando a gente tem sobrepeso, é importantíssimo a gente fazer uma reeducação. Não é que a pessoa não saiba comer, sabe comer, mas às vezes aprender a fazer novas escolhas e escolhas boas. E isso faz toda a diferença no processo. Por quê? Porque essa mudança é de por vida. Eu tenho pacientes que têm 16 anos que fizeram cirurgia e estão ótimas. Olha, o Cantinho da Borboleta está dizendo assim, que o peso está o mesmo há algum tempo. Pronto, porque às vezes aqui a gente também entra nesse momento de estancamento, e isso é completamente normal, tá? A Dora está comentando que o segredo é saber esperar, porque quando podemos voltar a comer livremente, é sem dúvida uma vitória, é recompensa de tudo que fizemos de bem durante o processo. É isso mesmo. Então, vai poder fazer tudo de novo. Por quê? Porque já chegou no momento onde o organismo já se adaptou a essa nova mudança que a gente tem, ok? Então, lembrem aqui, se eu não falar ainda, no final que eu quero comentar para vocês, uma coisa muito importante que tem a ver com o reganho de peso, tá bem? Que tem a ver com nutrientes. Então, a gente já fala disso mais daqui a pouquinho. E se eu for falando e não disser nada, vocês me recordem. Então, o que a Dora está comentando é um pouco isso mesmo, porque nós vamos voltar a comer livremente, sem dúvida nenhuma, e isso é bem, bem importante, e é assim, é um upgrade, é passar mesmo de nível, né? E cada fase é uma passagem de nível na realidade. Por quê? Porque a gente está cicatrizando o estômago e a gente vai indo daqui para frente. Então, tudo isso aqui é muito importante. Dulce, um beijo. Dulce também está chegando por aí. Então, a ideia é mesmo a gente tentar fazer, depois da cirurgia, nesse processo de adaptação corporal, uma reeducação alimentar. Eu estava comentando aqui, quando entraram nas mensagens, que eu tenho pacientes que, por exemplo, faz pouco eu falei com uma paciente que tem 16 anos de operada, que ela não vive aqui, onde eu vivia e eu acompanhava lá. E ela tá ótima. Ótima. E era uma pessoa que tinha imenso consumo de doces, mas imenso, comia pacotes de gomas, de caramelos, esse tipo de coisa. Hoje em dia, claro que não faz isso. Então, foram muitas mudanças que foram feitas na vida dela,
E para ela era uma coisa importante, tinha um nível de açúcar, de diabetes mesmo complicado, e mudou completamente a forma. Então a pessoa se sente outra vez super ativa, jovem, animada, e já fazem muitos anos da cirurgia. Então já existe aqui, inclusive o peso não é aquele que ficou, ela até subiu um pouquinho de peso e tem assim um reponte, mas esse reponte é saudável, porque também nós ficamos mais velhos e tudo vai evoluindo, né? Então, se sente bem confortável com ela, fez um tipo de cirurgia só, nunca mais voltou a fazer nada, não precisou, porque efetivamente mudou a consideração do peso. E tem que entender o seguinte, quando a pessoa tem muito peso, come uma quantidade grande para o peso que tem. Mas quando começa a diminuir de peso, vai ter um peso que vai, vamos dizer, ser o peso, voltar a ser o peso usual da pessoa. Vai ser um peso novo, mas vai ser o peso habitual. E esse peso, ou usual ou habitual, dessa nova vida, é menor. Então, nós também não precisamos aquelas calorias todas que tinha antigamente. Não, porque o corpo não necessita isso. A gente come para o volume e para o tamanho e para as condições que temos e para a atividade que fazemos, né? E eu sempre digo, eu não como calorias. Esqueçam, eu não como calorias. Se vocês me dizem, quantas calorias tem isso? Uma coisa ou outra, a gente sabe porque pronto, como nutricionista, querendo ou não, a gente tem que saber. Mas esqueçam que eu faço conta em calórica. Não me interessa calorias, não me interessa, me interessam nutrientes. Me interessam o que a gente faz em nutrição funcional, no sentido de que há nutrientes que têm uma função específica no corpo e melhor, e então eu vou comer aquele nutriente. Se ele tem mais calorias ou menos calorias, isso é pouco importante. O abacate tem muita caloria. Esqueçam das calorias do abacate. O abacate tem nutrientes fantásticos. Fantásticos. Eu tenho aqui uns abacates que até o meu filho que ganhou de uma amiga, hoje eu quero comer um deles. O outro dia eu comi no pequeno almoço, estava maravilhoso, maravilhoso. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar. Esqueçam de calorias e chegam todos os dias. Hoje tive mesmo uma paciente que me comentou isso. Doutora, porque eu faço isso porque tem menos calorias. Menos calorias? E tem um monte de processamento. Então, se a pessoa come um queijo magro, ou um queijo com X% de gordura, tira um monte da gordura desse queijo porque ele é magro, que é melhor, porque tem menos calorias, eu não compro esse. Eu compro um queijo bom. Tem nutrientes do queijo, tem fósforo, tem cálcio, tem magnésio, tem montes de minerais, tem proteína, tem gordura. Tem colesterol? Tem. Abacate não tem, porque colesterol você só tem nos alimentos de origem animal. Tudo que é vegetal não tem colesterol. Tem outras gorduras, mas não tem colesterol. Então, a gente tem que comer nutriente. Esqueçam das calorias, pelo amor de Deus. Igual que as pessoas só fazem conta com quilos. O que pesa mais? 1 quilo de gordura ou 1 quilo de músculo? Eu sempre falo e pergunto isso nos meus pacientes. Eles me dizem, é igual. Lógico que é igual. 1 quilo é 1 quilo aqui na China, onde você quiser. Mas 1 quilo de gordura tem um volume muito maior que 1 quilo de músculo. E isso é que tem que entender. Então, o quilo deixa de, para mim, ter a representação do quilo. O quilo é um número. Quantos quilos você pesa? Olha, tem pessoas que chegam na consulta e jamais aparentam o peso que tem. Porque elas são maciças, são muito firminhas e não aparentam o peso que tem. Estão pesando 100 quilos, mas não parece. Por quê? Porque a pessoa tem uma estatura X, tem uma corpulência tal, e isso tem a ver com os diagramas de... morfologicamente nós somos diferentes, né? E tem pessoas que até são muito menos pesadas, mas aparentam mais peso, inclusive, porque tem um volume maior. E aí tem a ver com a porcentagem de gordura que a pessoa tem, né? Ok. Tá aqui a me comentar essa minha querida dizendo assim, quase 2 anos de bypass e ainda preciso perder 12 quilos. O que aconselha a fazer? Pronto. Primeira coisa, temos que ver o que nós temos de gasto. Ou seja, eu tenho uma balança, eu gasto mais e então eu utilizo os nutrientes de uma forma às vezes melhorada e temos que aqui ver a questão do exercício.
Porque às vezes a gente entra num nível de sedentarismo muito importante, por A ou por B, porque trabalha muito, porque está sentado, não interessa. Esse nível de sedentarismo aqui pode ser muito complexo, tá? Por quê? Porque o cirurgião, e ela responde aqui, porque a preocupação dela tem a ver com a questão da cirurgia, que a cirurgia plástica tem que ter 70, 75 quilos. Não tem que ter 70, 75 quilos. Temos que ver uma condição em que fique bem, porque senão é um exagero, tá bem? Então, temos que ver porque vai de acordo com a composição corporal. E às vezes eu até tenho mais peso, é isso que a gente falava, mas eu tenho menos gordura. E aí é um detalhe aqui importante. Então, só colocar este número para uma pessoa normal não tá muito bem, ok? Ok, então vamos lá. O importante era mesmo, nesse momento, fazer um pouco mais de cardio. Como tem um probleminha na coluna, não vamos fazer cardio caminhando. Darling, faça um cardio tipo bicicleta, que você não tem impacto da coluna. Sentada na bicicleta, eu não estou a forçar a coluna. Eu tenho aqui, particularmente, vos comento que eu tenho uma herniazinha que está me incomodando, estou fazendo fisioterapia. E é na coluna. A bicicleta eu posso fazer perfeitamente, não tenho dores, não tenho impacto. O descer e o subir, dobrar a coluna para frente, ficar em pé e dobrar-me, é uma coisa que causa muita dor. Quando as pessoas têm desvio, esse é um tipo de exercício que é difícil de fazer. Em geral, a bicicleta, que eu não tenho impacto de estar a caminhar, como a passadeira, melhora muito e eu consigo muitas vezes fazer. Então, eu gostaria que você provasse, no teu caso, ver como é que se sente, ok? E isso pode te ajudar imenso. Quanto tempo? Começa com 15 minutos. 15 minutos na bicicleta. Porque mesmo que eu sentada na bicicleta, eu faça meu exercício, eu posso aumentar um pouquinho, apertar pouquinho a pouco, para que a bicicleta seja um pouquinho mais forte, mas eu não tenho carga sobre a coluna, ok? Eu não estou fazendo o impacto do caminhar, que às vezes as pessoas depois se limitam muito. Então, essa seria uma coisa aqui maravilhosa para ti. Tá bem, Helena? Seja bem-vinda. Ontem tivemos juntas na consulta, foi muito grato ver-te. Então, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Quem tiver perguntas, escreva. Tá. Outra coisa, quando a pessoa se sente fraca. Essa semana tive vários pacientes que comentaram que sentiam fraqueza, que depois da cirurgia, mesmo comendo, sentiam fraqueza. Então, aí temos duas coisas importantes para pensar. O que é que eu estou comendo? Tem aqui, essa situação de fraqueza, em geral, tem uma necessidade aumentada na proteína, tá? Não é só o hidrato, é a proteína que às vezes está baixa e a pessoa se sente fraca, com debilidade. Então, vamos ver se é por aí. Se for por aí, a gente tem que tratar, tá bom? Tem que tratar de que forma? Se é a proteína, a gente aumenta a proteína. Mas aí vamos aumentar a proteína com os batidos, vamos aumentar a proteína simplesmente fazendo toppings de proteína, que é facilíssimo e fica uma grande quantidade de proteína num volume muito pequenininho, que é maravilhoso para o bariátrico, tá bem? Isso aqui é ótimo. Isso aqui é bem importante. Outra coisa, que às vezes eu tenho uma deficiência, esse cansaço, porque às vezes eu tenho que definir o que é cansaço e o que é fraqueza. Fraqueza é uma debilidade que muitas vezes está relacionada com a proteína. Cansaço, às vezes é uma debilidade, um mal-estar que está mais relacionado com vitaminas. E aí eu tenho que pensar em ferro e eu tenho que pensar em vitamina B12. A vitamina B12 é crucial pro bariátrico. As vitaminas que a gente tem, essa daqui, tem 20.000% a dose, 40.000% a dose da vitamina B12. Por quê? Porque ela e cobre essas necessidades. Então, aqui é bem importante a gente ter a vitamina adequada para o que precisa. Então, tem que ver se é isso. Outra questão, assim, que me falam muito e me perguntam muito, que eu já estou falando de fraqueza e de cansaço, é memória, tá? Memória tem a ver com nutrientes. Então, vamos aqui trabalhar. Vamos aqui orientar. Ai, Cris, já te respondo. Peraí, a Cris está me fazendo aqui uma pergunta bem importante que a gente já vai falar. Então, na memória, existem suplementos específicos para memória? Existem, tá?
Uns funcionam melhor, outros funcionam pior, mas não é só tomar um monte de vitamina. Por quê? Porque essas vitaminas às vezes só vão subir com o complemento que estão fazendo ou com o suplemento que estão fazendo e às vezes não é por aí. Então a gente precisa ir a algo mais adequado e tem vários. Aí eu não gostaria assim de falar de nomes comerciais aqui, por quê? Pronto, porque são coisas assim mais específicas e aí a gente tem que ver e não se pode simplesmente mandar ao ar aqui um monte de coisas que não... Então, quem tem probleminha mais de memória, vamos para uma consulta, tá bem? Ou aqui online, ou vão onde eu estou, não há nenhum estresse. Existe aqui coisas novas que estão surgindo. Antigamente, até o magnésio é bem importante, tá? Antes nós não tínhamos um magnésio adequado para função neuronal. Hoje em dia já tem em Portugal, anteriormente no Brasil já tinha, mas antigamente era proibido aqui, não colocavam. E não pensam assim, por que é proibido? Porque tem coisas às vezes que é simplesmente porque não se tinha interesse, então nem se colocava e simplesmente se eliminava como se isso não existisse. Hoje em dia existem várias coisas, existe um treonato, existe magnésio treonato, que é uma forma de magnésio quelado, que é mais direcionado, inclusive, para a questão, igual que tem magnésio cardio, não sei o que, o que nos interessa é que seja um mineral quelado, e isso faz toda a diferença. Então, quem tiver aqui coisas específicas, depois a gente pode organizar e fazer uma consulta, tá? Depois, deixa aqui, antes de ir para frente, porque eu tenho mais... e de ver os exames, né? Temos que aqui ver exames, por quê? Porque às vezes temos deficiências dentro da parte dos exames. Tá, a Cris me comenta uma coisa bem importante. Rayana também tá por aqui. Helena, minha querida, tá bem? Olha, a Chita Red Lips, seja bem-vinda. Já vamos falar da água, mas fica aí. A Sara tá me comentando. Não, a Sara, olá. A Sara Isabel também tá por aqui. A Ana, querida, eu vi tuas mensagens e tudo, e é isso mesmo. Vamos nos ver, tá bem? A Ana, por exemplo, tinha uma questão com relação ao magnésio e a gente acabou conseguindo aqui. E isso é muito bom. Então vamos lá. A Cris está comentando que a pressão está sempre baixinha e que não consegue fazer quase nada, que se sente mal. Pressão de 7,4, filha. Isso aqui tem que dar corda. Tem que buscar uma corda e quase pôr uma poleia pra gente se levantar. Porque pressão de 7,4 a pessoa fica mesmo na lona. Primeira coisa que vai fazer, Cris. Cris, eu não consigo te localizar em que fase da dieta estás. Ou seja, em que fase do bariátrico estás. Tá bem? Já pode comer de tudo? Você me responde aqui. Aqui minha Andréia tá por aqui. Andréia, querida. Um beijo. Um beijo. Tuxa, faz tempo que não sei de ti. Faz favor de dar o ar da tua graça de vez em quando e dizer um olá. Então, assim, Cris, se você já está comendo de tudo e não há nenhum problema, vamos aqui dar uma revitadinha nisso, tá bem? O que você pode fazer? Várias coisas. Primeiro de tudo, se tá fazendo gengibre, não tome gengibre, que o gengibre baixa a pressão mesmo, então tira da linha, tá? Vamos fazer aqui azeitonas. As azeitonas são fabulosas. Eu não sei em que fase tá. Pode comer azeitona? Pode. Pode pôr um pouquinho de sal na língua? Pode. Com essa pressão? Pode, ok? E pode fazer um tapenade de azeitonas. Pega umas azeitonas sem caroço, tritura bem na varinha. Ela já tem azeite, não precisa pôr azeite, mas é salgadinho o suficiente. E serve para você untar, para você barrar. Se não tá comendo, eu não sei em que fase você tá. Se não tá comendo nada ainda de pãozinho, esse tipo de coisa, pega queijo fresco. Põe um pouquinho da azeitona por cima, temperado, como se fosse um creminho. E corta em fatiazinhas assim, queijo. Põe a azeitoninha por cima e come um pouquinho, ok? Isso aqui te arrebita. Então, me diz aí em que fase mais ou menos você tá, para eu ter uma noção e poder te dizer mais orientações, tá bom? A Helena tá comentando aqui que fez o sleeve há 6 anos e tava muito bem. Deixa de formar, há 3 meses engordei 6 quilos. Tá ficando preocupada. Primeira coisa, então aqui já vou puxar o cordelinho para a questão do cigarro. Quem fuma e vai fazer bariátrica, pare, mas pare já, não espera como a Ana, depois de 6 anos parar. Helena, já vou te responder. Então, quem fuma e vai fazer cirurgia ou acaba de fazer, pare já. Pare já porque é uma benção.
Porque aí vocês não vão ter o detalhe que a Helena está comentando do engordar, ok? Porque quem faz a cirurgia logo depois da cirurgia não tem esse problema. Helena, no teu caso, é assim um pouco complexo? Porque é pôr na boca. Quem fuma, eu nunca fumei, graças a Deus. Meu pai fumou muito e papai veio a ter um problema cardíaco devido ao cigarro. Então, para mim, o cigarro é uma coisa que não entra na minha vida, tá bem? Não entra. E com 18 anos até provei de fumar, porque pronto, as meninas usavam aqueles cigarrinhos fininhos, aquilo eu achei horroroso. Graças a Deus eu não gostei nunca. E não é por aí. Então, não curto, mesmo. Então, quem tá a fumar tem o hábito da mão. Os meus pacientes que fumam, às vezes nem é só a nicotina, é o hábito, é pôr a mão no bolso, pôr a mão na carteira e levar a mão na boca. O levar a mão na boca serve para levar a mão na boca outras coisas e por isso a tendência do cigarro e de fumar. Então, primeira coisa, cigarro não combina com água, tá? Hidrata-te muito, Helena. Toma muita água, todo o tempo esteja tomando água e você vai ver como, primeiro, não vai mais subir de peso, mesmo, ok? E esses quilinhos aqui, você vai deixar de fumar e esses quilinhos aqui vão-se embora, tá? São adaptações no corpo, mas você está usando o comer como um momento tal. Então, pega água e põe uma garrafa contigo e todo o tempo, quando você lembrar e levantar a mão para pôr alguma coisa na boca, tome água. A água não combina com cigarro, altera o paladar, tá? Outra coisa importante, depois de comer, imediatamente do que você for comer, lava os dentes com um creme dental que tenha menta, tá? Tira completamente a vontade do fumar e a vontade de comer doces. Quando a gente deixa de fumar, nós temos uns sensores, digamos assim, a nível cerebral, que eles são tocados. Porque o hábito são vamos dizer assim, dentro do que é a neurotransmissão e as sinapses nervosas, há algumas categorias e o cigarro toca alguns deles. Não são exatamente de todos os opiáceos, mas é de algumas substâncias que a gente tem o fato de você estar dependente, de causar a dependência do cigarro. Então, o que a gente precisa fazer? Trocar um pouquinho esses momentos e serem tratados esses pontos. Então, quando você utiliza, por exemplo, a menta não combina com o doce, que não combina com o cigarro. E então, efetivamente, eu faço um pequeno bloqueio e não vou conectar diretamente. Quando eu faço isso a nível cerebral, isso é sozinho que acontece. Eu começo a deixar de tocar esses momentos aqui desses opioides. Há alguns medicamentos que se utilizam para quando a pessoa está deixando de fumar, que eles vão justamente, não é nicotina, é que eles vão justamente tocar aqui nesses sensores como que se eles estivessem ocupados. Então, eu deixo de ter essa necessidade todo o tempo do que eu fazia com o cigarro de estar a fumar. Então, aqui vale muitas coisas, Helena. Primeiro, quantidade que fumava antes, o quanto você diminuiu, e se você está realmente cortando de zero ou cortou já de zero, para que a gente possa aqui te dar uma resposta mais orientada. Mas a primeira coisa, se você comer, que é quando às vezes dá a sensação de buscar um cigarro, o cérebro às vezes não entende que você deixou de fumar, ok? Ele entende que ele queria uma coisa que não tem, e então vamos buscar outra. E aí você fizer isso de escovar os dentes, então leva contigo, se você vai trabalhar, leva contigo tua escova, teu creme dental, que seja com menta, e depois de comer qualquer coisa, faça. Vai sentir que isso vai ter um alívio. Aumenta o consumo de água, que também vai ter aqui um grande alívio, você vai ver. Por isso, e evita ambientes que tenham de noite, com bares, restaurantes, onde tenha gente que esteja comendo salgado. O cigarro combina muito bem com isso e combina muito bem com o café.
Então, fuja desses momentos que você vai ver que aí nem vai ter a tendência a comer coisas para suplantar esse detalhe, tá bem? Pronto, mais detalhes escreva aqui porque aí eu preciso saber mais coisas. Tuxa, então, já sabes aqui, um beijinho para ti muito grande. Ah, Diana, boa, já estamos aqui, ok. Ok, então, Helena, o que eu acabo de te comentar, e claro, cada vez que você vai caminhar, se puder, por favor, caminhe. Se puder caminhar num sítio aberto ou num sítio que tenha mais árvores ou coisa do estilo, vai sempre te oxigenar muito melhor. Leva a tua garrafa de água, você vai ver como isso aqui você resolve, ok? Resolve mesmo. Tá, a Cris tá com 1 ano e meio. Cris, então, por favor, você pode comer aqui umas azeitoninhas, tira tudo que tem gengibre. O gengibre é muito bom, mas no teu caso não serve, porque tá com a pressão baixa. E vai começar, vai fazer café, vai tomar café, Cris, de manhã, de preferência, e vai fazer as azeitonas. As azeitonas com um queijinho e tal, pode utilizar, que isso vai te ajudar a subir um bocadinho e diminuir essa sensação. Depois, temos que ver se isso aqui continua, então aí temos que fazer outras coisas, mas vá contando, né? A insuficiência pancreática exócrina, Sara, veja bem, fazer o rastreio para quem é bariátrico, não há necessidade de fazer assim, para já, penso eu, ok? Não acho que isso aqui seja o mais importante. Por quê? Porque nós temos uma restrição muito grande e é importante saber se você, vamos lá, se você tem aqui uma produção maior ou como é que era a tua resposta glicêmica, ok? Aí sim a gente precisaria pensar em alguma coisa, mas primeiro tem que ver um pouco o teu histórico, tá? Se você tiver mais dúvidas, diga aí. Menina, Andrea tá comentando uma coisa aqui bem interessante. Tem sentido um momento para o outro o corpo a desfazer-se, parece gelatina, ou seja, posso pensar como, mas do ponto de vista é só muscular, é só físico essa sensação, ou essa sensação é mais interna mesmo e dá quase uma sensação de desmaio? Responde-me aí, Andrea. Ok, Francisco, seja bem-vindo. Rosa, precisamos falar, tem que te fazer, tô aqui há dias por chamar-te, porque nós temos que fazer uma consulta, tá bem? Ok, então vamos lá. A Helena tá comentando, só para dar sequência aqui, que a Helena deixou em dezembro o cigarro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Fabuloso, fabuloso. Helena, esqueça disso. Esqueça do cigarro, tá? Então, nós vamos focar que nós estamos tentando fazer pequenas compensações, no teu caso. Então, esqueça disso, esqueça do cigarro. Não, nem pensa em voltar para trás, tipo assim, quando eu fumava e tal, baixar de peso. Esqueça disso. O cigarro morreu, ok? Defunto, senhor, foi enterrado, morto, sepultado. Acabou. Então, vira a página. Quando tiver essas vontades de comer mais da conta, vamos fazer isso. Vamos utilizar a água. A água vai te saciar dessa sensação. Vamos trabalhar aqui com a menta, efetivamente, e vamos aqui regular o horário de comer. Tenta fazer vários lanchinhos menores e não ficar muito tempo sem comer, porque muito tempo sem comer você vai comer mais da conta, porque eu estou com um pouco de ansiedade, porque eu não consigo controlar aquilo que eu fazia com o defunto, né? Então, é aquele momentinho que quem fuma dá uma relaxada, assim, fica até meio atontado. Pronto. Largue mão disso, nem pense sobre o assunto e vamos trabalhar, vamos fazer chá, vamos fazer um pouquinho de momento para ti, meditação, senta, fica quieta, aquele momento que antes te dava o defunto, você fica sentada, quietinha e relaxa que vai funcionar do mesmo jeito, tá bem? E aí a gente controla a alimentação. Se você tiver mais dificuldade com isso, venha para consulta e a gente faz uma dieta orientada, pontual e vai te ajudar. Tá bom? Tá, quem mais que eu tenho aqui?
Isso, a Tuxa também tá dizendo aí, ó, que deixou de fumar, isso mesmo. Passado, morreu. Morreu e estão super enterrados, deixa lá. Faz muita diferença, isso mesmo. Pronto. Andréia, a sensação é de desmaio. Pronto, Andréia, então aqui, se a sensação é de desmaio, nós temos que ver se você não está fazendo hipoglicemias de rebote e está mesmo baixando nesse momento, fazendo não só lipotímia, porque a lipotímia tem a ver com a baixa da pressão. E as hipoglicemias de rebote tem a ver com um pseudodumping, ok? E aí sim temos que ver. Então, vamos lá, quanto tempo você não faz análises? Se faz muito tempo que não tem análise para fazer, venha para a consulta que a gente... Ou se você tem médica de família, me faça saber que a gente pede ali umas coisinhas para você levar para a médica de família para poder fazer essas análises, mas aqui era importante mesmo fazer, tá? Essa sensação não é normal. Você faz muito exercício, mas você tem uma vida bastante ativa, você faz muita coisa. Depois aí também diga quando é que isso passa. Quando é que isso passa? Passa mais à noite? Passa mais de manhã? Passa depois do exercício físico? Passa depois de comer? Quando é que isso passa? Porque aqui temos que encontrar qual é o elo que está fazendo isso aqui, tá bem? Isso aqui não é assim de todo legal. Essa sensação de desmaio não é coerente e temos que ver. Temos que mesmo ver. Se tem análises recentes, me mande, tá bem? Que eu averiguo contigo e a gente vai conversando. Natália, memória péssima. Momento muito normal. A Natália é minha paciente, eu a sigo e sei mais ou menos o tempo que ela tem. Então, efetivamente, temos aqui que trabalhar. No teu caso, vamos conversando, que vou te mandar umas coisinhas que ajudam imenso. Tenho pacientes que fazem e é outra vida. Elas quando vão à consulta, me dizem, Heitor, aquilo é uma maravilha. Realmente, tem várias coisas. No teu caso, a gente fala, eu te mando por conversamos, porque faz pouquinho que eu te vi, e até a próxima consulta vai demorar, então a gente fala e vamos aqui reorientar, que vai te ajudar imenso, tá bem? Então, Natália, no teu caso é isso. Andréia já sabe. Mas vai depois me dizendo, Andréia, precisa saber quando é que você tem essas sensações. Isso não é legal, é realmente uma sensação de desmaio, é um desfalecimento, né? Então, é uma sensação assim de se sentir mal e de um momento a outro. Então, temos que aqui ver, muito provavelmente tem a ver com, provavelmente com açúcar, tá? Mas aí a gente trata e isso aqui tem correção. Não estressa não, tá? Pronto, tem mais uma pergunta que eu queria comentar para vocês, que tem muita gente que faz. É o de beber água. Olha, já vamos aqui com quase 1 hora, né? Eu sou terrível mesmo. O beber água, o não beber água suficiente. O não beber água suficiente, primeira coisa, causa obstipação. Essa semana mesmo eu vi uma paciente super obstipada, tem dificuldade de ir à casa de banho e tal. Conversando com ela, ela toma 2 copinhos d'água por dia. Um com os medicamentos de manhã e um depois, mais tarde à noite. Não serve bem, não serve. Aí a bactéria faz aí uma festa no seu intestino, fica aqui super complexo, ficamos cheio de químicos e metais pesados e tóxicos. Por quê? Porque eu não boto para fora nada e eu preciso botar para fora. Então, tem que mesmo hidratar melhor. Outra questão é o sedimento na urina. Então, eu vou fazendo cálculos. Quando eu não elimino as coisas, eu vou guardando, eu vou circulando. O organismo circula tudo. E os maus pensamentos também. Então, a gente tem que botar fora, ok? Então, não é para ficar pensando em coisa ruim, porque senão elas acontecem. Porque a gente está cocriando uma coisa. E a mesma coisa com a água. A mesma coisa com os sedimentos na urina. Se eu tenho uma diurese muito baixa, ou seja, ir fazer xixi muito pouquinho, eu fico recirculando coisas que deveriam sair. Então, eu preciso tomar água, tá? Precisa tomar água. Outra coisa que é bem importante da água, o outro copo aqui eu já terminei, deixa eu ver se até tem outro por aqui. Outra coisa importante da água, a água é que leva os nutrientes para o corpo. Então, se eu tenho um déficit nutricional induzido pela cirurgia, por ela ser, seja qual tipo que seja,
Independente se é bypass, se é mini bypass, se é sleeve, se é o que é, eu vou ter uma redução dos nutrientes. Os nutrientes vão para o corpo e vêm do bulbo do cabelo até a raiz da unha do pé, né? Então, se eu não tenho água para levar os nutrientes, o que eu faço? Não dá. A água é veículo. A água é veículo para carregar as coisas dentro do corpo. Carregar e eliminar, e limpar. A água serve para limpar. Quando você tem uma gripe forte, o que você tem que fazer é cama. Descansar, para as suas células poderem se defender, tomar um bom caldo de galinha, que é maravilhoso, e tomar água, porque a água é que limpa. Antibiótico é só se tiver infecção, senão, não. Então, essas grandes gripes se tratam com água, repouso, chá, caldo de galinha. E se tiver febre, aí temos que tratar de outro jeito, porque aí muda às vezes as considerações e tenho aqui algum agente que pode ser mais bacteriano. Se é só viral, que é só uma gripe, não adianta, tem que lavar. Então a água serve para lavar tudo e serve para diluir tudo, ok? Dilui pensamentos, ajuda com o cigarro, faz com que a gente não fique cheia de sedimentos por dentro e intoxicada. Então a água é uma bênção. A água é uma bênção, então tem de beber mais água, tá? Outra coisa, desidratação, vamos lá, um dos problemas que as pessoas têm com a cirurgia bariátrica é a pele. Sobrou pele, porque tirou a gordura, então sobrou pele. Se eu tô desidratada, a pele cai porque o músculo não consegue ficar firmezinho. Então, se eu faço exercício, não tomo água, eu não consigo meter os nutrientes lá dentro eu vou entrar em processo de desidratação. E aí não é legal, principalmente agora, nesse período que deve chegar o verão em algum dia. Ou pelo menos espera-se que a primavera apareça. Eu dou risada porque realmente o clima hoje está terrível, não é? Já tivemos 2 tempestades aqui, agora é tempestade todo o tempo, não sei porquê, mas pronto, em algum momento deve chegar o calor. Então, a desidratação aqui nos afeta imenso, os bariátricos afeta demais. Ok, então, quem tem dificuldade para tomar água, que é 90% dos bariátricos, tem que beber água de golinhos, de a pouco, põe uma garrafa, vão tomando. O que não pode fazer? Glu, 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 que era o que faziam anteriormente. Isso não dá para fazer. Então, tem que tomar água de pouquinho e beber durante todo o tempo. Não se bebe e se come ao mesmo tempo. Se ficou com aquela sensação de entalo, de ficou alguma coisa por aqui, não beba água. Isso é igual um funil, que você põe comida e põe água por cima. A água vai, se tem coisa no funil? Não vai, porque tem que passar por um buraquinho. A comida tá sólida aqui, eu tenho pedaços maiores dentro do estômago, pequeno ou grande ou médio, do jeito do tamanho que tenha ficado. Se eu ponho água em cima, a água não passa. E aquilo volta. Aí as pessoas dizem, regurgitei só a água. Claro, porque o resto nem tá, não consegue tirar, mas é uma sensação desagradabilíssima. Beba água antes de comer. Que tem que esperar meia hora. Tirem isso da cabeça. Isso aqui, quem inventou essa história de que tem que ser meia hora depois de comer, tá mal. Bebam água antes de comer. Depois de comer, espera um pouquinho. Quando sentem que tá passando, que já passou, que já tá bem, bebam água. Eu não tomo água com a comida. Eu vou almoçar. Quando eu tô no hospital lá, na quarta-feira que eu almoço, eu como a comida. Depois que eu volto, vou lá pro meu, outra vez pro consultório, eu tomo água. Ok? Então, água com a comida, não. Água se toma ou antes, ou espera um pouquinho e toma depois. E toma durante o tempo. Porque senão a gente toma água para engolir a comida. E não mastigamos. Tá bem? Isso aqui foi meu pai que me ensinou há muitos anos. E papai dizia que tinha que mastigar 60 vezes a comida. Eu mando meus pacientes mastigarem 30. Ok? Então pronto, olha, vou vos deixando por aqui. Quem tiver mais dúvidas, diga, porque eu deixei de cuidar, tá? Carlos também apareceu por aqui. Martinho. Ondina, querida, trouxe teus papéis. Tô em dívida contigo. Ondina me pediu uma declaração e eu vim para fazer e não trouxe, mas já trouxe os teus papéis. Vou ver se eu faço isso aqui agora para você, depois disso aqui. Ok?
Isso. Ok. Cristina também seja bem-vinda. Até Morna, isso mesmo, isso mesmo. Áurea também. Ondina, querida, tens que me perdoar porque eu esqueci. Esqueci não, eu trouxe. Daí até estraguei a folha porque tinha só uma. E depois esqueci, mas agora eu tenho. Ok. Quando puder tu vai, mas eu te mando aqui a tua declaração porque eu tenho todos os detalhes aqui. Então, mais coisas. Bom, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. A Maria tá chegando agora. E, Maria, fica gravado esse live. A gente tem todos os lives gravados, tá bem? Eu andava um pouquinho sumida, porque tinha aqui algumas coisas importantes para resolver, que não estavam sendo muito simples, mas já estamos por aqui. Nas quintas-feiras, para quem é novo, normalmente temos o live cada 15 dias, tá bem? Agora, tem Semana Santa e tem uns dias aqui que não vai haver live por causa desses feriados, mas depois a gente novamente retoma. E aí, quero que quem quiser diga coisas e se quiser dar ideias do que queiram escutar, falem, a gente põe aqui. Aqui chegou um outro, chegou, olha, o doutor chegou muito tarde, já estamos aqui a terminar. Gui, seja bem-vinda, a Gui tá por aqui também. Então, quem tá chegando agora, nós estamos aqui a encerrar, fica aqui gravado, escutem, vejam, porque sempre tem algumas coisinhas que dá para tirar aqui de bom. E vou deixando aqui o meu muito obrigado por vocês estarem aí, o meu abraço grande. Rosemary também. Rosemary que está chegando agora. Essas meninas que estão chegando agora, então, só para comentar para vocês, aqui o nosso live fica gravado, tá bem? Fica gravado, não tem problema. A Gui sabe, a Gui, ela chegou atrasada porque ela foi caminhar, então tá completamente perdoada. A Gui caminha 5 quilômetros todos os dias com uma tremenda amiga que é a filha que ela tem, e as duas saem caminhar e são umas lindas. Então, fica aí gravado, quando puderem vejam, quando vocês estão indo do carro, indo trabalhar, às vezes para não escutar notícia, que as notícias não são nada alentadoras, esqueçam das notícias, põem lá o áudio e vão escutando, que vocês garanto que aproveitam mais do que todas essas notícias. Então, veja bem, vamos conversando, vamos falando, fica aqui gravado, fica no Spotify, fica aqui mesmo, é só aceder mesmo no Instagram, que sai a gravação. E quem não quer ver vídeo, não precisa, fica só a gravação, tá tudo bem. E aproveitem. E quem tiver dúvidas, escreva, ok? Às vezes eu não consigo ver o Instagram na hora, mas eu depois sempre vou respondendo, tá bem? Então, olha, o meu beijinho enorme para cada um de vocês, o meu muito obrigado. Espero que algumas coisas que a gente conseguiu esclarecer. Quem tiver dúvidas, diga. Quem tiver algum detalhe importante, estejam à vontade. Ai, Sandra, obrigada, que as lives são uma inspiração. Olha, eu adoro o que eu faço, eu adoro os meus pacientes e o que precisarem, a gente está à disposição. Esse canal serve para justamente fazer isso, porque às vezes nas consultas a gente não consegue perguntar. Os que estão do público, que eu atendo muita gente que se operou no público, é para uma judiaria, eles não têm condições de falar com ninguém. Então, a gente está aqui para isso, para poder ajudar, e quem precisa pode falar, olha, estamos no YouTube também, tá bem? Que é fácil de ver, é fácil de escutar, às vezes a gente está cozinhando e põe as coisinhas lá, e assim dá para a gente conversar bastante. Ana, um beijinho grande, um bom fim de semana para todos, efetivamente, tá bem? E vamos conversando. Brevemente nos veremos, novamente, se Deus quiser. Então, olha, beijo no coração de cada um de vocês, tá bem? Até mais.